Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro rescaldo da época. É de um jogo amigável, sim, do Porto contra o Otavento. O primeiro jogo do Porto às portas abertas, a bem dizer, com o público a poder assistir alguma coisa sobre o trabalho do treinador e o trabalho da equipa que tem sido desenvolvido nas últimas semanas. Houve bastantes pontos positivos, houve alguns pontos negativos, mas até nem foram assim por aí além. Muita gente considera, por exemplo, que aquela agressividade dos jogadores foi um bocado excessiva. Eu pessoalmente gostei, não porque somos o Porto e somos aquele clube. Não, eu ano passado vi vários jogos em que, por exemplo, os jogadores estavam a ser intimidados pelo adversário, nomeadamente no Mundial de Clubes. Acho que foi o Francisco Moura no jogo do Inter Miami, se não estou em erro, onde quatro jogadores do Inter Miami rodearam-o e cercaram-o e não vias ninguém do Porto a defendê-lo. Ontem era o contrário, mal um, vai um, bom todos. Agora, não se podem esticar, não podem haver exageros e de maneira a ir para a rua, mas a equipa tem que estar unida, ou seja, em termos sociais e mentais, esta semana na Áustria, se não estou em erro, sim, foi muito bem aproveitada. Nota-se uma equipa completamente diferente. Os jogadores então que chegaram como reforço foram o croata Prepic, e que jogaram logo a titular, o croata Prepic, o Frohold dinamarquês no meio campo, que para mim foi o melhor destaque do jogo, porque lá está, eu já tinha previsto isso quando analisei o jogador, fiquei claramente espantado com aquilo que eu vi, fiquei admirado com a qualidade do jogador. É isto que eu vos digo, às vezes não interessa ter 29 anos, ter 19 anos, toda a gente que viu o jogo do rapaz vai elogiar o jogo do rapaz. E a verdade é que ele tem 19 anos, mas isso com a qualidade pouco importa. Não me importa se tem 24, 26, 27, 22. O que importa é que a qualidade seja inata, que ele não tenha que se esforçar para ter qualidade. E ele é um jogador, é esse jogador que vai valer por 2 ou 3, porque ele estando em campo e ele recupera bolas rápido, ele progride metros com bola, ele é bastante rápido, ele consegue ser até, não vou dizer que ele é decisivo no último terço, mas consegue ser muito participativo, leva a equipa para o ataque, já para não falar nas bolas que ele recupera em frente à baliza adversária, à grande área adversária. Os jogadores nem sequer se viraram e ele já está a interceptar a bola, a antecipar-se à jogada, bastante rápido, uma passada muito larga, um pulmão incansável. Portanto, temos ali jogador para que fiável, acho que foi o jogador que chegou mais fiável. O Prepich também teve uma exibição muito boa. Se formos a ver, no geral, teve uma exibição boa. Houve ali dois lances que ele calculou mal a antecipação, e na grande área, que foi naquele lance que deu no poste do Neuen Pérez. Mas o Neuen Pérez também teve, pronto, uma abordagem assim um bocado estranha, porque já se sabe ali ao tocar na bola que pode ir para dentro da baliza, ou mandas um bilhete para a zona da bandeirola de canto, ou então mais vale nem tocar na bola e deixar a bola rolar, porque enganas os adversários a fingir que vais fazer alguma coisa. Hum, o que eu vos posso dizer mais? Em termos táticos, vimos um 4-3-3, mas uma coisa que me surpreendeu, e não, porque eu também falei nisso quando tivemos a abordar a primeira vez como é que o Farioli joga. As pontos de contacto entre o jogo do Anselmi e o jogo do Farioli são muito visíveis, ou seja, atrair para a primeira fase de construção bem recuada, bem junto à guarda-redes, que é para depois encontrar espaços logo na segunda fase de construção, nomeadamente nas zonas laterais do campo, coisa que o Twente já dava por si só, ou seja, era uma equipa, como eu vos disse, que defendia muito no meio, que fechava muito, era muito compacta, dava a largura aos adversários, mas essa atração muitas vezes era feita com superioridade numérica, com um 5+2 a contar com o guarda-redes, ou seja, os dois pivôs, o Frold e o Varela, que neste caso não são dois pivôs, mas nesse momento do jogo pode-se considerar dois pivôs que dão saída de bola. Vão buscar a bola aos centrais, e os quatro centrais mais o guarda-redes mais esses dois médios acabam por dar então 7 jogadores, que muitas das vezes eram contra 5 ou contra 6. Vimos também uma coisa muito interessante, que também vem já do estilo de jogo do Anselmi, foi a tal pressão homem a homem, mas de certa forma mais coordenada, mais arranjada, com mais experiência, com mais talento, a bem dizer, porque em tão pouco tempo já se viu assim uma pressão. Também a equipa é diferente, é por isso que eu não gosto muito de fazer comparações, mas a verdade é que os pontos de contacto estão lá. Houveram lances que a pressão estava basicamente homem a homem, mas muito bem definida, bem organizada a equipa. Às vezes, muito raramente, até se transformou num 4-4-2, mas não por causa de que o Farioli quisesse defender em 4-4-2, mas sim porque os homens que cada um estava a acompanhar naquele momento transformaram a tática num 4-4-2 momentâneo, mas a verdade é que aquilo não tinha uma tática, porque eles estavam a defender homem a homem e não à zona. Vamos passar então para o vídeo, pessoal.
Espero que estejam a gostar. Antes de mais, peço desculpa por não ter havido layout neste vídeo, mas esta semana, como estou a trabalhar de novo, é a última semana antes de ter férias em agosto. Não consegui ter tempo para fazer layout e assim a semana passada, como eu estive em casa uma semana, consegui fazer essas coisas melhores para vocês, mas com o tempo eu vou arranjar alguém para me fazer isso, pessoal. Está prometido. Não podemos ver aqui neste coisa, neste player, senão vai dar bulegada. Depois vocês ficam cheios de frames encravados. Olha, aqui vamos começar então por. Houveram variadíssimas diferentes fases de construção, desde 4 mais um, desde 5 mais 2, dependendo de se estávamos a atrair, se estávamos a querer circular e o espaço já estava encontrado. Aqui por acaso eu não sinalizei, mas eu sinalizei bastantes coisas nesta análise. Olhem o espaço que o Twente dava na largura do campo. O que eu tinha visto é que era uma equipa que nem saía assim tanta à pressão, mas hoje neste jogo até tentaram pressionar alto, talvez por estarem a tentar implementar ideias de jogo novas ou porque lá está, tipo, às vezes uma equipa não é porque num jogo costuma jogar em bloco mais baixo ou intermitente, para depois um jogo que está a pressionar alto pode estar a treinar a pressão, por exemplo. É por isso que serve, é exatamente um jogo de treino por causa disso, um jogo amigável. Aquilo que eu vos disse na antevisão ao jogo, que eles gostam muito de bater a bola na frente. Ou seja, há muitos lances aqui que eles até tentam sair a jogar na primeira fase de construção, mas mal sentem a pressão alta do Porto, batem na frente, às vezes encontrando numa situação de 3 para 3, ou seja, o ponta lança com o central. Porquê? Porque o Martim, quando sobe, ou seja, nós fazíamos a pressão com 7 à frente e 3 atrás, e quem subia sempre era o Martim Fernandes na direita. Reparem aqui a tal situação de 4 mais 2. O Zaidu devia estar mais recuado para depois poder dar a linha de passe ao pré-pitch, mas pronto, também não há muito a dizer. Se bem que está em linha com o lateral direito, portanto deve ser assim que o Fariel até quer. Se repararem, está 1, 2, 3, 4, 5 jogadores a contar com o guarda-redes ao livre e os dois médios centro, que neste caso quem baixa é o Fraud e o Varela. E reparem o espaço aqui que está nas zonas laterais do campo, tanto na largura da direita como na largura da esquerda, e depois a jogada até se vai acabar por desenvolver aqui. Reparem bem sempre as triangulações presentes, tanto na largura do campo, como nós falámos muitas das vezes já, com o médio fazer essa triangulação com o extremo e com o lateral, seja no meio campo, seja a sair as jogadas da defesa, os triângulos são sempre presentes na maneira de jogar do Farioli. E do 4-3-3 é bem comum isto no 4-3-3. Eu digo isso porque eu fui formado nesta tática, joguei sempre na 4-3-3. Borja Sainz a recuperar. Uma coisa que eu tenho a dizer de mal deste jogador e que eu concordo, e até foi um amigo meu, o Rodrigo, que me disse, é que o Borja Sainz tem um problema. É que ele é agressivo demais com bola. Quero isto dizer o quê? Tem que decidir melhor. Às vezes tem que ser agressivo e que tem que ser mais passivo. Às vezes não é preciso ir sempre para cima, é mais vale levantar a cabeça e ver onde é que estão os adversários e às vezes soltar ao lado mais rápido do que dominar, viraste para a frente e começares a correr com bola, sempre, todos os lances. Isso depois fica mais fácil para o adversário também conseguir-te ler. Aqui neste lance, pessoal, uma coisa que eu quis destacar é o posicionamento, na minha opinião, tanto do Frold como do Varela deviam estar mais ajustados. Eles não estão, foi das únicas vezes no jogo que eles não estavam a fazer um triângulo como deve de ser. Ou seja, este jogador tem que estar mais entre linhas e este jogador tem que estar mais entre linhas. E o PP aqui neste caso tem que estar atento para recuperar a bola, saca a bola vier aqui para o médio. Era quase impossível ganharmos aquela segunda bola no ar. O Varela também, quando se faz assim ao lance, tem que ser para ganhar, não pode ser ir ao lance só por ir, a bem dizer. Não para ser mauzinho. Aqui o Samu já devia estar em cima do central. Mas aqui conseguimos ver mais uma vez, pressão homem a homem, Samu com o central, o Borja Sainz com o lateral, o Frold em cima do médio, o Veiga em cima do outro, o PP em cima do outro e neste caso o Martim salta em cima do lateral esquerdo. Olha, até está aqui sinalizado, pessoal. Até já vos poupei. Aqui, olha, uma circulação a 3 porque o Martim estava subido. Ou neste caso até foi o Zaidu e o Martim estava a baixar. Lá está aquilo que eu vos digo. Quando um lateral sobra, o outro tenta dar o equilíbrio. Ou seja, não é projetar os dois laterais, mas existem sim laterais projetados, mas apenas de um dos lados. E nós vimos isso tanto no lado do Zaidu como no Martim. O Martim até fez uma vez o chamado overlap. Mais uma vez aqui a atração do Porto à equipa do Tuvente ia funcionar muito bem. O passo do Varela é que ele, lá está, sempre que participa nesta fase de construção dentro da sua grande área, tem uma percentagem de erro bastante elevada.
e ele opta sempre por fazer o passo para o espaço. Já da última vez contra o Palmeiras foi igual, e aqui ele só tem que fazer o passo para o pé, um bocadinho adiantado, mas para o pé, não é fazer um passo assim que é queimar. E nós falámos mal do Neuen Pérez, inclusive eu, e parece estar um bocado abaixo daquilo que uma pessoa estava à espera. Se nós repararmos aqui, ele também salvou o Varela. E no lance que ele perdeu o lance por causa do timing errado, o que aconteceu foi que o Varela ali devia de ter estado mais próximo do Frollo para lhe dar a cobertura defensiva. E não foi isso que aconteceu. Aqui que nós podemos ver, desculpem, estava a comentar outra coisa com vocês. Aqui podemos ver as. Foda-se. Aqui podemos ver a genialidade do Victor Frold, não no sentido de ser um artista, mas no sentido de conseguir ganhar metros com uma facilidade e às vezes fazer as coisas mais fáceis é o mais difícil, ou seja, através de toques simples, através de condução de bola, através de apenas conduzir a bola e ser insistente e ser persistente e levar a bola para a frente, acaba por criar muitas jogadas sozinho só através dessas cavalgadas. Uma nota positiva também foi para o cruzamento, mas há de destacar o facto que ele foi formado como extremo direito e também já jogou a extremo esquerdo, ou seja, é um médio centro box to box que tem muita capacidade mesmo de jogar nas larguras do campo, nas extremidades do campo. O que nós podemos ver aqui é mais uma vez as triangulações, não só na largura, mas também entre os centrais e o médio, quando o médio baixa. E o que acontece aos dois médios, às vezes o Varela meteu-se no meio dos centrais também. Aqui, lá está, a continuar aquilo que estávamos a conversar, a largura desta vez agora o triângulo desta vez na largura do campo, peço desculpa pessoal, o triângulo desta vez na largura do campo, o passe vertical, este passe vertical do pré-pitch é só para quem não viu o vídeo da visão do jogo, quem viu o vídeo da visão do jogo já sabia que este jogador tem este timing de passe, tem esta visão do jogo, tem esta confiança para fazer passes interiores com bastante eficácia, é um jogador que me surpreendeu muito pela positiva, já tinha-o em boa consideração, mas pensei que tivesse uns furos abaixo, parece-me ter uma aura correta, é um jogador bastante energético no balneário, contagia a energia dele, parece ser simpático, para mim não tem ego, parece não ter ego, é uma pessoa muito boa de ter na equipa, tanto em termos de qualidade como jogador, como também em termos de personalidade e perfil social. Borja Sainz aqui a cortar para dentro, mas lá está, é muito insistente, tem que às vezes pensar, lá está, isto é uma característica dele, não estou a dizer para ele deixar de ser Borja Sainz, mas às vezes é preciso uma pessoa ajustar um bocado as características para conseguir ter mais sucesso no seu jogo e evoluir. Aqui destacar mais uma vez a recuperação de bola do Victor Frold, logo em cima da grande área adversária. Por acaso o passo do PP a definir não foi grande coisa, e ele, pronto, também nunca foi o forte dele definir, a verdade é essa, ele fez um bom jogo na minha opinião. Temos aqui então a pressão homem a homem bem definida, com os três homens atrás, se repararem, e ficava sempre o Zaidu, o Prepich e o Neuen Pérez com o Varela à frente. E o que acontecia é o Martim Fernandes projetava-se e ficava perto do lateral esquerdo, não homem a homem, por causa exatamente de lá está. Se fosse o Alceu era capaz de já estar mais aqui, depois uma bola nas costas já era comido. Ou seja, é meio que uma pressão homem a homem, mas sempre a tentar ter um olho no equilíbrio. Caso alguma coisa aconteça, não é pensar que vamos sempre recuperar a bola, mas sim uma pressão homem a homem a italiano. Pronto, a bem dizer, com cautela, mas com agressividade e com a intenção de sacar a bola. E não era como, por exemplo, no tempo do Guardiola, o chamado pressing, tinha 6 segundos para recuperar a bola, se não recuperassem a bola, voltavam para trás e defendiam em bloco organizado. Foi bastante vezes mesmo pressão alta e homem a homem para não os deixar jogar. Aqui lá está, foi um dos erros do pré-pitch, na minha opinião, que basicamente abordou mal, teve mal o timing de corte, mas também foi um dos aspectos a melhorar que eu falei no vídeo antes dele vir. O Samu aqui neste lance tem que ser muito mais letal, tem que ser muito mais matador. Ele tem, tendo esta oportunidade, o físico que tem, protege a bola, dá um toquezinho com o pé direito, olha para onde está o guarda-redes e coloca a bola para onde quer. Reparem aqui, o central estava a tentar comê-lo pela esquerda, ele metia o ombro, ele é muito forte, metia o ombro, protegia a bola para o pé direito, que é o pé dele, e puxava para o pé direito em condução e metia lá dentro. Deixou o central depois ganhar o lance de novo. Nas bolas paradas, quero destacar que foram quase todas batidas já de moda curta. E o que acontecia às vezes era curto, dois, três passos e ia para a entrada da grande área, outras vezes era curto um passo e depois era cruzamento para o segundo posto. Houve bastante variabilidade.
através do canto curto, como foi aqui, um passe só curto e depois o cruzamento. Houveram outros lances que foram mais rendilhados e depois acabaram também em cruzamento. Aqui destacar o passe e a visão de jogo do Martim, e outra coisa, a personalidade da confiança do Borja Sainz a tentar fazer um remate acrobático, que por acaso não teve sucesso, mas na minha opinião foi um remate que demonstrou o seu caráter, a sua personalidade dentro das quatro linhas. Mais uma vez o Porto a pressionar homem a homem. Eu pus essas ações várias vezes, ainda só estamos nos 12 minutos de jogo e vocês já viram a quantidade de coisas boas que uma pessoa viu num jogo amigável. Às vezes, lá está, ainda hoje uma pessoa disse: eu não queria muito ver, que foi um jogo assim chato. As pessoas, lá está, ver um jogo amigável, como não conta para nada, não tem tanto aquela emoção. Mas para uma pessoa como eu, que vê o jogo quase de lupa, principalmente com este novo treinador e com os reforços, está a saber muita coisa nova, positiva ao mesmo tempo. Não estou a dizer que vamos ser campeões, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a ver um Porto diferente, um Porto com outro ar, e um Porto, e principalmente em termos psicológicos e mentais, parece-me estar ligeiramente mais forte. Agora, com a vinda do central experiente, que amanhã em princípio já vai sair a visão de jogo, uh, vamos ter também, tenho uma noção das características dele, se eu vou gostar da contratação ou não, que para mim a experiência já sabem que não significa nada. Antes prefiro todos os fraudes. Reparem aqui, a atração, este princípio vem exatamente o modelo, não bem, não é isso que eu quero dizer, mas o modelo de jogo do Anselmi e do Farioli tem essa ponto de contacto, a atração para a primeira fase de construção bastante baixa. Reparem aqui, os jogadores do Twente vão subir, reparem o espaço que existe aqui nas larguras do campo, é enorme, este espaço é enorme. Imaginemos que o Borja Sainz vem em apoio, o passe entra no Borja Sainz, dá de primeira para o apoio frontal ou para aqui para o Gabriel Veiga e faz o movimento de vira-se para a baliza e começa a sair de lá a pique com a velocidade que ele tem, dá logo o golo. Logo. E foi isso que aconteceu, mas do lado contrário até. O PP muito bem por acaso aqui a tocar de apoio para o Frold e o Frold a conduzir, a conduzir, a conduzir. E aqui é um aspecto que eu acho que ele pode melhorar, que é basicamente em que aqui ele soltou bem, soltou simples, mas eu acho que ele, com a condução de bola que tem, com o físico que tem, com a intensidade que tem, quando definir um bocadinho melhor, ou seja, ele conduzia, 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 até um destes três jogadores saltar-lhe à pressão. Quando um destes três jogadores lhe saltasse à pressão, estava feito a desmarcação para ele, era aquele o timing. Mais um exemplo de pressão homem-homem, eu pus aqui para vocês verem que ficou realmente bem realçado durante o jogo essa pressão, mas bem feita, muito mais estruturada, muito mais organizada. Não se via a equipa com 2, 3 passos. Reparem, o Porto interceptou inúmeras bolas, não deixou o Twente a jogar muito futebol, principalmente no jogo. Nós estamos a analisar o jogo principalmente 11 contra 11, 10 contra 10, a história foi outra, mas isso falamos no final do vídeo, também não tem grande assunto. A triangulação sempre presente, desde a primeira fase de construção até à última fase de construção, até à grande área adversária. A sobreposição do Martim Fernandes. Mas se vocês puderem ver aqui, dá para ver perfeitamente isso. Ou seja, quando o Martim Fernandes subiu para a frente e se sobrepôs ao extremo, o Zaidu neste caso não subiu. Mas nós vimos durante o jogo várias vezes o Zaidu a subir. Mas quando o Zaidu subia, o Martim ficava a fazer terceiro homem atrás. Basicamente é sobe um, fica o outro, sobe o outro, fica o outro. E isso é dinâmico, na minha opinião, é dinâmico porque o lado que está a bola tem sempre mais um homem para jogar. Aqui é o que eu vos digo do Borja Sainz. A cena dele é de virar-se para a baliza e depois, em condução, ser sempre agressivo. E às vezes tem que levantar um bocadinho mais a cabeça e tentar perceber o que é que se passa à volta dele. Aqui mais um lance em que o dinamarquês deu-nos de bandeja um 3 para 3, no mínimo um 4 para 4. O que é que aconteceu aqui de mal? Até vos queria dizer, e desculpem estar a chatear muito, mas o que é que aconteceu aqui de mal? O Frold muito bem recupera a bola e o que é que acontece? O Samu aqui só tem que fazer uma coisa, que é desatar a pique em direção à baliza adversária. E o que é que acontece? O Borja já sabe-se que vai fazer isso. O PP vai fazer isso. E basicamente o que acontece é um 3 para 3. E o Victor consegue ter utilidade na jogada. Ou seja, vai em condução, o Victor sempre e o Samu fora já no meio dos centrais. Eles têm uma hipótese. Um dos dois tem que seguir o Samu. A partir daí o PP já vai ficar muito mais sozinho. Se ele fizer um movimento, por exemplo, para cá, puxar um destes centrais, o PP depois fica logo com muito mais espaço para jogar e o Frold é só conduzir e soltar no momento certo. E reparem aqui, o Samu veio conduzir a bola como se fosse uma especialidade dele e definir que não é uma especialidade dele também. Ou seja, ele é bom a finalizar ou é bom a fazer movimentos de ruptura e tem que fazer isso, não é? Tem que se focar naquilo que ele é bom. Também não estou a dizer que não se tem que associar, mas neste caso aqui não foi bem jogado, na minha opinião.
Aqui o Frollo a demonstrar que também consegue ganhar duelos aéreos e até direcionou bem a bola, porque era um cabeceamento assim meio estranho, ele deu assim para trás para o central, porque era onde tinha espaço para jogar. Mais uma vez, a atração para a primeira fase com o som, até parecem imagens repetidas, mas não são, tem assim até lá o tempo do jogo lá em cima. E o espaço na largura sempre, depois as triangulações, se não se bater longo para o espaço, para a largura, as triangulações são presentes para criar superioridades e a partir daí a posse de bola flui naturalmente entre os jogadores e os jogadores divertem-se a jogar futebol assim. Eu posso-vos garantir que os jogadores divertem-se e a química entre os jogadores também aumenta bastante. Porquê? Porque a bola é tocada. Aqui desculpem. A bola é trocada entre os jogadores com bastante frequência e de forma positiva, e isso dá-te o quê? Confiança durante o decorrer do jogo e dá-te. Sentes-te bem a jogar futebol assim. O que é que eu vos queria. Quer dizer, eu sentia-me, pelo menos, não sei se um Tosco, por exemplo, um gajo que gosta mais de defender, que se gostava assim. O que eu queria destacar daqui, o Gabri Veiga, gostei, este lance muito simples, não é? Mas gol, fez o que teve que fazer, ou seja, a bola veio de um lado, teve que meter no outro. Porquê? Porque a equipa do Twente, como eu vos falei, sempre muito fechadinha e acontece o quê? Lá está, o 1 para 1 aqui que eu vos falei também no vídeo, que ia acontecer muitas vezes e ia haver muito espaço para este 1 para 1, ou seja, o PP aqui tem bem espaço para trabalhar a jogada, que é o que vai fazer, e o Borja Sainz, aqui o que me deixou surpreendido pela positiva neste lance é que ele estava atrás do Gabriel Veiga até uns bastantes metros. E ele vai galgar, vai acreditar sempre até ao fim. O Samu está para aqui perdido. Reparem bem, bora, parece por acaso a bola não entrou de calcanhar. Que se esta bola entra de calcanhar, as pessoas já iam idolatrá-lo logo na estreia. A verdade é essa. Aqui gostei muito, lá está. Foi um corte do Velap, que para mim é o melhor jogador. Acho que é Velap, o número 18 do Tevente, é muito bom jogador, gostei bastante. Sabe o que está a fazer dentro do campo, bastante inteligente. É o 18, yeah. Aqui um passe muito bom do Alan Varela. Eu, o Alan Varela, vejo muitos bons passes no último terço do campo. Lá está, às vezes leva-me a pensar se ele não é um 8 em vez de um 6, mas pronto. Victor Fraud aqui com um corte meio estranho, mas lá está a mostrar que no espaço dele, no território dele, ninguém passa. Isso é bastante bom. O Prepich a ganhar nas alturas, a mostrar que no primeiro jogo vai conseguir, em princípio, demonstrar mais qualidade que o Neuen Pérez na primeira época dele. Bem com uma energia positiva. O Neuen Pérez parece sempre negativo. O Fraud, através, vocês viram, através só de uma simulação, conseguiu ganhar logo bastantes metros e soltar no Borges, voltar a jogar de novo, mas é um jogador bastante importante para o jogo do Farioli na próxima época. Se tivermos sorte de vender o PP, por exemplo, e calhar de vender o Diogo Costa, o Porto se comprar o Kenneth Taylor e um defesa esquerdo suplente e ponta de lança para o deixar ao critério do Mister, o que vai acontecer é que o Porto vai ter uma excelente equipa, super competitiva e vai ser difícil jogar contra o Porto na próxima época. Fiquem atentos ao próximo visão do jogo porque vai ser sobre o Adnarek, o defesa central polaco, internacional inúmeras vezes, bastante experiente da Premier League, mas não sei, estou reticente, tenho que fazer a análise, mas pelo aquilo que eu vi, pela opinião de pessoas que eu tenho bastante consideração, tem algumas lacunas para jogar numa equipa grande, mas também jogou sempre em equipa pequena da Premier League. E outra uma coisa que eu vejo é as pessoas criticam o jogador e eu só penso para mim, se ele fosse assim tão ridículo ou mau, ou seja, se fosse realmente um mau jogador, como é que ele se aguentou tantos anos na Premier League sem nunca ser dispensado ou tentarem o vender? Se ele fosse mau, primeiro não era titular da Polónia sempre. E depois não conseguia jogar tantos anos na Premier League seguidas. A Premier League é nada mais nada menos que a melhor liga do mundo. As pessoas às vezes esquecem-se disso. E pronto, depois de acontecer a expulsão, ficaram 10 contra 10. O Twente entrou melhor com o Van Wolfswinkel. Ela veio baixar para uma linha de quase de 4-4-1. Parecia tipo um. Pronto, ele vinha defender quase como um 10 ou um ponto de lança super recuado e duas linhas de 4 bem juntas. O Porto teve dificuldade no início, depois quando fez as substituições, principalmente por causa do William Gomes, que foi o jogador mais impactante do jogo, sem dúvida nenhuma, e merece todo o destaque. É um jogador que tem vindo a evoluir imenso e eu vi o jogo dele no Porto B e não foi nada disto que estamos a ver agora e aí só passaram 4, 5 meses no máximo, ou 3, nem sei. E ele está a fazer jogos incríveis já desde o Mundial de Clubes, que ele está a meter a estaca lá em cima e é um jogador que tem um para um, tem golo, tem remate, tem alegria. Parece que o Porto acertou nessa contratação. É um jogador jovem
e tem muito para dar ao Porto. E gostei da resiliência da equipa, porque apesar de ser um amigável, tentámos sempre ir buscar a vitória e conseguimos. Parecendo que não, conseguimos. Opá, não é que conte para nada, mas é uma vitória. As vitórias dão consistência, fazem-nos acreditar que somos bons, fazem-nos acreditar que somos melhores. E estando no rumo das vitórias, já desde os amigáveis, é sempre melhor do que começar a perder tudo e os jogadores começam a descrever e depois o próprio treinador começa a não acreditar nos jogadores e depois entramos aqui num complô muito complicado de lidar. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados e até ao próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.